Boa noite, Fábio. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Sandra. Boa noite, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Sandra. Boa noite, querido. Tudo bem? Muito bom estar com você de novo. Daqui a um minutinho, vamos esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem e dar esse tempo também para a gente desativar os comentários, para que os sinais possam se tornar nítidos, visíveis, para chegar ao coração de todos uma mensagem bem limpa e bem suave. Estamos aqui para mais um encontro do estudo das obras da Psicologia Profunda de Joana de Ângeles, que ao longo de sua vida espiritual se dedicou ao estudo da psique, como ela mesma diz, mente, alma e espírito. A veneranda Joana de Ângeles tem, enquanto espírito, uma história linda, com diversas e sucessivas encarnações, como todos nós. Fez a escolha de enveredar pelos caminhos da psicologia para que conseguisse, de alguma forma, compreender o espírito, a alma e a psique humana, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos. Joana de Ângeles se debruçou sobre as perguntas que lhe ajudariam a compreender o ser humano e, por efeito, ajudar esse ser humano, que hoje somos nós, a nos compreendermos e nos conhecermos, para que pudéssemos, pelo menos, ter a oportunidade de fazermos uma leitura adequada das circunstâncias, dos fenômenos, das situações pelas quais nós passamos. Diante de um infortúnio, alguns se questionam: mas será que a vida é só isso mesmo? Conversava com alguém no domingo e esse alguém não está mais comigo hoje. E não havia indícios, impossibilidades
que nos levasse a suscitar essa ausência tão dolorosa. Por quê? Por que a vida? Por que viver? Qual é a razão de tudo isso? Nós lutamos para conseguir algumas coisas e, de repente, tudo chega ao fim sem sequer fazermos uso de muito do que conquistamos, do que conseguimos. Onde está a razão que possa explicar isso? Perguntas assim obedecem a uma lógica cartesiana, primária e um tanto quanto primitiva. Então, isso nos faz perceber o quão pequeno ainda estamos diante de um vasto conhecimento. Joana, caridosamente, com um propósito altruísta, se debruçou, fugiu das perseguições para poder estudar. Se é do século XVII, bem recente, que a mulher ainda não podia ter livros, nem sequer portar livros, carregar livros. Joana vem de existência milenares. Imaginemos como não era na época das encarnações remotas, em que ela já entendia que precisava beber dos conhecimentos. Ela fez isso. Ela enfrentou e ela transgrediu. O padre Antônio Vieira reconhece que, havendo feministas, Joana de Ângeles, no seu espírito da época, foi a primeira dela. Porque se insurgiu, porque não aceitou, porque não se submeteu. Mas para que ela conseguisse um pouquinho mais, ela construiu mecanismos de adaptação para que permanecesse viva pelo maior tempo possível que lhe permitisse saber, conhecer, experienciar, vivenciar e crescer, entregando a própria vida, sem limites, porquanto o propósito era o bem. Tudo isso para que pudéssemos, e precisamos frisar, confortavelmente sentados, trazendo às mãos um livro que, dizem os espíritos, não são transmitidos sem um consumo muito grande de energia psíquica, não só do espírito que se propõe a caridade de escrever, mas daquele caridoso médium que recebe essas informações. Sem falar naqueles que assistem e que inspiram e que estimulam e que trabalham nos bastidores espirituais para fazer com que obras como essa, esclarecedora, alentadoras por vezes, mas contundentes, porque precisamos disso em outros momentos. E frisem que a sinceridade de Joana e as suas palavras, por mais pontiagudas que nos cheguem, e eu digo que não são as palavras pontiagudas,
mais sensíveis às nossas almas, porquanto sabedoras de que ainda engatinham na evolução moral, na evolução espiritual. Joana de Ângeles é aquela mulher que preferiu reencarnar sucessivas vezes no polo feminino, pelo qual todos nós passamos enquanto espíritos. Mas ela insistiu, porque precisava sair da voz feminina aquilo que a ela não era concedido nem permitido. Porque Joana, além das palavras que ela traz nas suas obras, ela nos disse: respeite a lei dos homens, mas não se permita calar diante do importante que venha precisar ser feito. Essa é a Joana. Mas quem sou eu para falar da veneranda? É o pouquinho que eu consigo, é o pouquinho que me chega. Mas fica, porque para os homens, para a humanidade, hoje, em regiões culturais, hoje é o dia de vocês, mulheres. E Joana, nas suas entrelinhas, porque ela profere os seus conhecimentos e nos faz chegar para o espírito, mas nas suas entrelinhas tem essa mensagem para as mulheres. E por uma razão qualquer resolveram encarnar no polo feminino. Então, assim, ouçamos, curvemos-nos e sejamos gratos a ela, a veneranda, e ao divino Mestre Jesus por ampará-la e nos fazer chegar, e a Divaldo Franco, que caridosamente cedeu suas energias para que as palavras da veneranda nos chegassem. Estamos estudando o volume 11, de 16 volumes, da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos estudando, e o nosso olhar sobre as palavras de Joana na sua obra é o olhar do imperfeito, é o olhar do incompleto, é um olhar daquele que talvez não esteja credenciado para tanto, mas que se propõe de alguma forma tentar transformar aquela linguagem que tem um propósito, como ela mesma diz, de nos puxar para o mais alto, quando ela traz as suas palavras rebuscadas. Precisamos, enquanto humanos imperfeitos, muito aquém, né, do que seremos. Muitas vezes, estudar nas obras da veneranda com o dicionário aberto, mas aqui, trazer aquele conteúdo para o mais próximo possível de cada um de nós. Posso tentar fazer isso, porque não são só o que adquirimos nas academias ortodoxas, convencionais, validadas pela sociedade, não só por essas, mas também pela Academia da Vida, porquanto somos pai, marido, fomos filhos, somos irmão. Então, assim, hoje, depois de sucessivas tentativas, eu consigo navegar pelas palavras de Joana. E se conseguir, e se o Criador me concede recursos do intelecto,
do tempo, dos recursos demais necessários para me debruçar sobre as obras, sobre o estudo, sobre a psicologia, não pode ser só para mim. A gente tem que levar. Levar pelo menos para os ouvidos que desejem ouvir. Como ela traz insistentemente em suas obras. E tem uma passagem em que ela fala de Jesus, que ela simplesmente diz, expirava Jesus, expirava nos que buscavam. Olha que tem uma restrição do público que era alcançado por Jesus. Jesus extirpava, melhor dizendo, nos que buscavam os agentes geradores das aflições. Nos que buscavam. Por mais amoroso, misericordioso, sensível, elevado que fosse Jesus, ele sabia que não adiantaria tentar extirpar os agentes geradores de aflição naqueles que não buscavam. Então veja que Joana está nos dizendo que a transformação de cada um de nós não é passiva, é ativa. Eu preciso sinalizar, eu preciso levantar o dedo, eu preciso dizer antes de tudo para mim mesmo, não quero mais permanecer desse jeito, nesse estado, com esses valores, com esses princípios. Mas, verdade seja dita, que enquanto eu fizer esses valores, essas verdades, esses princípios, e entender que eles estão me fazendo bem e que me satisfazem, eu não estarei inquietado a ponto de me movimentar em busca do que não tenho. Eu não estarei inquietado, e isso é necessário, para me movimentar em busca do sublime, daquele prazer mais puro, mais real, daquele estímulo verdadeiramente natural, que é algo que transcende a efemeridade da vida, da matéria. E tem uma frase, tem uma passagem de Joana, que eu deixei para o último ponto, mas que a língua está coçando, porque é uma coisa que, meu Deus, nos ajuda a todos. Quando ela diz que o tempo é secundário. Muito curta. Joana nos diz, o tempo é secundário. Então, se o tempo é secundário, eu posso entender também que se ainda não me sinto chamado a uma transformação, a algo mais elevado, mais sublime, eu permaneço na futilidade. Mas mesmo que ainda me movimentando para o mais sublime, nada me impede que ainda transite entre o trágico e o fútil. Então, assim, o tempo é secundário. Essas palavras de Joana estão chegando aos corações inquietos que têm pressa ou parecem ter pressa de viver. Para aqueles que muitas vezes dizem, eu estou chegando a uma certa idade, não casei, não tenho filhos. Eu estou chegando numa certa... E olha que essa certa idade não é uma idade avançada, muitos jovens estão ansiosos, talvez cobrados por um parâmetro social, por um parâmetro capitalista, muitos jovens, se sentindo em atraso com as suas conquistas, com as suas construções, e sofrem horrores. Que se lembrem dessa frase de Joana, o tempo é secundário.
Não é para o tempo de Cronos que nós devemos olhar, não é para o relógio. É para o tempo de Deus. É para o tempo da natureza. E quer saber o tempo da natureza? Tem um reloginho muito fácil da gente fazer, mais fácil do que o tempo do homem, do que o tempo cronológico. Pega um grãozinho de feijão, como a gente aprendeu certamente na infância, e coloca esse grãozinho de feijão simplesmente no algodão umedecido. E ali a gente vai ver o tempo da natureza. Fica ali diante daquele copinho, querendo que germine. Não germina. Quando germinar, fique ali diante daquele copinho, querendo que nasça a primeira folha. Não nasce. Fica ali diante daquele copinho, querendo que brote. Não brota. Não à mercê da nossa vontade, mas à mercê do tempo natural, do tempo da natureza, que passa. Porque nós temos pressa de viver, pressa de acumular, pressa de conquistar, pressa de ter, pressa de construir, pressa de usufruir da construção, e lutemos como contra uma coisa que é inexorável, invariável, imutável. Eu não sei se existe esse termo, admito que não sei se existe, mas imanipulável. Se não existe, passou a existir. Fica aí a dica para os dicionaristas. Então, assim, o tempo da natureza é inexorável. E o tempo é secundário, porque a natureza não quer que a gente seja perfeito rapidamente. A natureza quer apenas que a gente experiencie, viva as experiências e aprenda com ela. Só isso. Só isso. Nada mais. E as experiências têm uma propriedade de nos ensinar, mesmo que achemos que não compreendemos o que está acontecendo. Mas vamos mergulhar na vida. E vamos nos perceber humanos quando Joana traz esse tema, o jugo é leve. Meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs. Jesus diz, o jugo é leve. E Joana ilumina e nos lembra e repete, o jugo é leve. Se Jesus e Joana nos dizem isso, é porque o jugo é leve. Mas nós não acreditamos na leveza e nós buscamos o peso. A pressa de viver nos pesa. A vontade exacerbada de ter nos pesa. O desejo de ser validado, de ser aceito, de pertencer a um grupo que tem a mesma coisa, que deseja a mesma coisa, que tem os mesmos sonhos, pesa. A ansiedade, a vontade de construir logo, pesa. De saber tudo o mais rápido possível, pesa. De ter todos os livros, pesa. E muitas vezes pesa também a nossa vontade exagerada, desmedida, de querermos ser bons. E exercitamos muitas vezes silenciar as nossas emoções, esconder os nossos sentimentos, numa tentativa de nos levarmos bons ao outro, bons que não somos. Simplesmente não somos. E a natureza passa no tempo dela, e é um tempo lento. É um tempo igualmente leve como o jugo. A natureza não nos apressa, nem poderia, porque a própria natureza sabe que não se deve ter pressa. Se os homens dizem que a pressa é inimiga da perfeição, a natureza já sabia disso. Porque se tivermos pressa de constituirmos uma família, se tivermos pressa de adquirirmos todos os bens, de fazermos todos os cursos,
de sermos o melhor possível, não faremos nada perfeito. E o perfeito aqui não é o acabado. O perfeito aqui é aquilo que conseguimos abstrair, ainda que pouco. Porque a nossa construção, a nossa transformação, ela é de pouquinho em pouquinho. E a gente está procurando muito. A gente quer abraçar o mundo. O jugo é leve, diz Jesus. Ele nos mostrou com o seu exemplo, ele silenciava. O silêncio de quem compreende. O silêncio de quem sabe. O próprio viver mostrará àquele que não me ouve aquilo que ele precisa ouvir. Jesus sabia disso. Jesus não corria atrás de ninguém. Não era por comodismo. É porque sabia que o movimento dele, ele fez. Vir e falar e ensinar. Ainda que respeitando as leis dos homens e se submetendo a elas, transgredir. Porque trouxe as leis naturais que feriam os interesses das leis dos homens daquela época. E ainda aparecem ferir hoje. Por isso que é tão difícil a gente compreender as palavras de Jesus. O jugo é leve porque a proposta que ele faz é de leveza. A gente se submete com mais facilidade aos chamados sociais, aos chamados coletivos, aos chamados culturais, do que aos chamados espirituais. Os chamados espirituais, eu falo não de religião, mas do chamado espiritual, de espiritualização. Os chamados espirituais não provocam ansiedade, não provocam depressão, não produzem sintomas, não adoecem. Mas a busca pelo carro novo, a busca pela roupa de grife, a busca por aquilo que o outro tem e eu também quero ter, adoece. Mas a gente entende que é um preço justo e deve ser pago muitas vezes. E vou buscar ter aquilo que não tenho, mas que alguém tem. E buscar ter aquilo do momento. A busca da transformação espiritual é leve. A busca da aceitação mundana é pesada. Nós vamos nos observar, muitas vezes, se nos observarmos corajosamente, nos surpreenderemos buscando o peso, pagando alto preço por aquilo que não levaremos, que não me agrega, que me desrespeita, porque me torna igual a todos, quando, na verdade, eu estou aqui para ser quem verdadeiramente sou, seja eu quem for. Não é a vida que é difícil, a vida é desafiadora, a Joana nos mostra isso. Até mesmo porque fazer a escolha da porta estreita, dos valores espirituais que me fazem crescer, que me fazem sublimar, e eu não trago aqui o sublimar no senso comum, mas vou repetir, não vou conceituar, que me fazem sublimar na busca dos valores espirituais, não custa, não tem efeitos colaterais. As consequências são aquelas que nos levam à plenitude. Hoje nos consideramos bastante para fugirmos das dificuldades, dos perigos, quando, na verdade,
Não precisaríamos disso lá na frente, porque alcançaremos mundos mais leves, Jesus está dizendo. Na medida em que aprendemos com as experiências, o nosso espírito se burila e se torna cada vez mais leve, e mais leve, e mais leve, e mais leve. Joana, nesse capítulo, fala do amor e traz o amor como uma conquista moral, uma conquista emocional superior, uma conquista emocional superior. Fiquemos com isso. Agora, como alcançamos esse superior? Como Jesus alcançou, olha só o que Joana fala de Jesus, né? Jesus, homem, todo luz, porquanto houvera superado, erradicado as mazelas em experiências multifárias. Jesus compareceu à humanidade para nos mostrarmos aquele que seremos no futuro. No futuro. Jesus não veio nos trazer somente a fala, mas a sua plenitude, a plenitude em que ele se encontrava. Ele trouxe de uma instância maior, na sua figura, vestida naquele corpo, a plenitude, alcançável por qualquer um de nós. Mas também, sabendo disso agora, não tenhamos pressa, porque de nada vai adiantar termos pressa, ainda que para alcançar a plenitude espiritual, de forma alguma. Nem pressa para as coisas materiais e nem pressa para as coisas do espírito. Basta viver. Uma professora que eu tenho uma consideração muito grande, ela riu quando me ouviu dizer apenas viver. Ela disse, apenas viver, Robson, você fala com uma leveza, como se realmente fosse apenas viver. Me permito insistir que penso, apenas viver, atento às circunstâncias, aos fenômenos, às experiências, às situações, às pessoas, do jeito que elas são, nos seus comportamentos, nas suas escolhas. Porque sendo do jeito que são, me mostram que eu devo buscar a minha autonomia e buscar saber a minha identidade, quem sou. Se sou capaz de fazer, faço. Se não sou capaz de fazer, aprendo. Porque se não sou capaz de fazer, sou capaz de aprender. E nós somos a única espécie que temos o código genético aberto, por isso atualizáveis. E Joana, nesse capítulo, traz. Jesus praticava a terapia recuperadora e a terapia libertadora. Terapia recuperadora e terapia libertadora. O que é terapia? Está em voga, né? Mas o que é terapia? Terapia é transformação. A sociedade, o consumismo, o capitalismo, essa sociedade do espetáculo, a sociedade do consumo, que insiste em tornar todos iguais, no rigor da palavra, ela provoca uma terapia, uma transformação do sujeito no sujeito que ele é, no sujeito que a sociedade quer que ele seja. Terapia, enquanto transformação, se propõe a percebermos com clareza o que é do outro e o que é nosso. Quando Joana traz a figura de Jesus associando a terapia recuperadora, ela mostra
que apesar de termos feito o que fizemos, é do poeta, né? Podemos nos recuperar daquilo que fizemos, daquilo que fomos, daquele que insistimos ser. É a primeira terapia que Jesus faz conosco, ou pelo menos nos oportuniza, porque terapia não é para todos, né? Terapia é para todos e não é para todos. Terapia é para todos, mas não é para todos. Porque terapia, transformação, é de todo humano, de todo ser humano, porquanto estamos aqui não para nos corrigirmos, mas para nos atualizarmos. Não são as palavras acusadoras que nos transformam. Muitas vezes elas nos irritam, nos incomodam, porquanto muitas vezes também inoportunas e decorrentes de julgamento. O que nos transforma é a experiência, é o viver. Então, se estamos aqui para nos burilarmos, para nos transformarmos, para nos atualizarmos, vou fazer um corte aqui muito extremo, simples, reducionistas, para fim de compreensão. Nascemos puros e ignorantes, um papel em branco, como diz alguma psicologia. Olha quem somos hoje. Estamos aqui. Fizemos um movimento para estar aqui. Então, assim, veja que daquele papel em branco nós fomos nos atualizando com a própria vida, com as relações, com os acontecimentos, que nós chamamos em psicologia de fenômenos, e chegamos até aqui, buscando alguma coisa para o espírito. O texto parece nos convidar a isso, não é? Então, a terapia transformadora de Jesus é a terapia recuperadora na medida em que ele sabia que o nosso sofrimento é consequência do que fizemos. E a proposta dele é mostrar o caminho para que recuperemos o mau uso que fizemos do tempo. E aprendamos com os defeitos, com as consequências que sofremos hoje do infrator que fomos ontem. A terapia libertadora é aquela que hoje nos mostra que, seguindo os seus passos, ouvindo as suas palavras, compreendendo as suas ações, as suas atitudes, os seus comportamentos, o seu silêncio, a sua lágrima, as suas fraquezas, possamos produzir melhores dias nas encarnações posteriores. O jugo é leve, o jugo é verdadeiramente leve. Muitas vezes nós não acreditamos que, sentindo-nos leve, estamos no caminho, buscamos o peso, ou criamos peso na vida da gente. O fardo é leve, porquanto estruturado em luz, sem contingentes tormentosos. O fardo é leve, porquanto estruturado em luz, sem contingentes tormentosos. Mas os tormentos nós construímos e nós sabemos fazer. E um tormento que provocamos em nós mesmos é buscarmos ser iguais. É essa luta pela aceitação por parte de um outro. E aí tentamos ser aquele que o outro deseja, valida, aceita e reconhece, e nos distanciamos da nossa essência, da nossa vocação, como traz a psicologia analítica, daquele eu que verdadeiramente sou, da nossa singularidade, da nossa identidade inegociável. Jesus ensinou como viver em equilíbrio e ensinou a morrer com serenidade, trazendo a consolação da imortalidade da alma. Ele foi educador que sempre fez compreender
não punia. E ele veio porque a regra da época era punição. Jesus nos educou de uma forma que proporcionou aos que tiveram ouvidos de ouvir e olhos de ver a compreensão dos seus ensinamentos. Porque Jesus sabia que só compreendendo eu aceito, e só aceitando eu incorporo, e só incorporando o meu comportamento muda. Nós queremos dar saltos e mudar o nosso comportamento sem sequer nos permitirmos analisar e compreender para aceitar e para incorporar. E muito do sofrimento é isso. Nós nos vemos fora do padrão social, cultural, principalmente religioso, muitas vezes até familiar, e queremos dar saltos e mudar as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso modelo de resposta para as situações pelas quais nós passamos, sem voltar um pouco atrás para buscar compreender por que eu estou sentindo essa angústia, por que eu estou visitando a tristeza com frequência, por que tem alguma coisa me dizendo que tem algo que eu não sei, mas que me incomoda e que me inquieta. Eu não me disponho a conversar comigo mesmo, eu não me disponho a me introspectar e simplesmente me esforço para mudar as minhas atitudes, para mudar o meu comportamento. E aí eu prometo ao outro sentimentos contrariando o que o filósofo disse, né? Friedrich Nietzsche, já dizia, nós não podemos prometer sentimentos, então nós não podemos prometer amar. O que nós podemos é prometer que estou me trabalhando e que vou me trabalhar para vir a amar. Porquanto muitas vezes nós trazemos o peso do conflito para dentro de nós, porque tentamos nos apresentar para o outro como aquele que ama. Mas muitas vezes temos dificuldade, porque ainda guardamos mágoas, ainda guardamos ressentimentos, muitas vezes ainda odiamos. Mas a instrução, a orientação é amar. Então, eu vou me levar ao outro amoroso. Pronto. Depois eu me resolvo comigo. Então, queremos mudar o nosso comportamento sem nos afirmarmos imperfeitos, nos afirmarmos com dificuldade de amar, de perdoar, e queremos amar e perdoar. Não funciona assim. Quando Jesus nos diz, e Joana corrobora que o jugo é leve, vai ficar leve amar e perdoar na medida em que me reconheço e me afirmo imperfeito, incompleto e incapaz, em crescimento, em construção. Aí sim, eu não me preocupo em me levar frágil nas minhas vulnerabilidades, nas minhas imperfeições ao outro. Seria bom que o outro fosse empático para simplesmente me deixar expressar-me do jeito que eu verdadeiramente sou. Ganharíamos nós dois. Né? Ele aprenderia com a minha postura diferente e eu aprenderia com a permissão que ele me dá, me aceitando daquele jeito que está diante dele. Mas, lamentavelmente, não é assim, né? As pessoas tendem a se afastar. E as autoajudas recomendam. Quando tiver alguém tóxico diante de você, se afaste, né? Como se os tóxicos fossem descartáveis. Esquecem esses que, na verdade, a socialização, a convivência na coletividade favorece uma troca, uma simbiose. É lógico que eu tóxico posso intoxicar alguém.
Mas o outro amoroso pode me influenciar a amorosidade também. E na medida em que eu me retiro desse processo de convivência com o diferente, eu mato a possibilidade da caridade, de ajudar o outro a crescer e de crescer com ele. Então, o crescimento está no apenas viver. E nós temos um self-estruturante em toda a sua obra. Joana traz alguns arquétipos que nos são trazidos também pela psicologia analítica de Carl Gustav Jung, um missionário. O self-estruturante na psique. Nós temos o inconsciente individual, nós temos o inconsciente coletivo. Essa estrutura psíquica difere da psicanálise, que não é psicologia, é psicanálise freudiana. Então, a estrutura psíquica da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, psicologia analítica, de Carl Gustav Jung, nós temos o inconsciente, que se divide no pessoal e no coletivo, nós temos o consciente. E nós temos um self-estruturante, como se fosse metaforicamente um eixo que liga, perpassa o inconsciente, pessoal e coletivo, e chega ao consciente fazendo essa ligação estruturante. É o self que nos confere a essência boa, a essência pura, a essência divina, a essência santa. E o self, como traz Joana, todo luz, mantém a organização humana. É aquela estrutura que nos impulsiona para o bem, para o crescimento, para os valores perenes, para a espiritualização, para a bondade, para o amor, para o perdão. Porque nós, se não tivéssemos o self estruturante na psique, teríamos muita facilidade na prática do mal, mas não é assim. Tem gente que não mata nenhum inseto. Alguém que pode estar me ouvindo sabe que eu recorro a essa pessoa quando estou diante de uma barata. Eu não consigo. Então, assim, é o self-estruturante que faz com que a minha essência divina, boa, esteja permanentemente em atividade e aquecida, me puxando, me convocando para o bem. Então, eu já tenho esse apoio psíquico na transformação, na atualização de mim mesmo. E a proposta de Jesus no Jogo Leve foi exatamente de não cobrar, de não julgar, de não condenar e de não apontar, mas de educar. E como a paciência é um requisito de todo educador, Jesus a tinha. Porquanto aqueles que se afastavam ignorantemente de Jesus, se prendendo e se apegando no poder do falso saber, insistiam narcisicamente de que a verdade estava com ele e se retiravam, Jesus silenciava. Porque Jesus sabia que é tudo uma questão de tempo, não no tempo dos homens, mas no tempo da natureza. Esse self-estruturante, ele nos convoca para o bem, e é por isso que não precisamos ter pressa na evolução ou na transformação daquele que verdadeiramente somos hoje ainda. O sublime é alcançável gradualmente, tranquilamente, serenamente, pacientemente. E isso nos permite enfrentar as vicissitudes da vida com um sorriso de quem confia, um sorriso de quem acredita no tempo de Kairos, que não é o tempo de Cronos. Duas figuras mitológicas para quem se interessar pelo tema e tiver curiosidade de saber alguma coisa a mais. Do mesmo jeito, Joana, nesse capítulo, traz mais uma vez, como prevalece em sua obra, a nossa sombra,
e nos mostra como o nosso lado escuro, e que também é resultado de uma ignorância. Ignorância do não saber que está ali. E o processo evolutivo é exatamente esse: trazer da sombra para a luz da consciência aquilo que hoje eu ignoro, mas que eu posso vir a saber no relacionamento com o outro, admitindo que projeto no outro aquilo que não é do outro, aquilo que é meu. E eu, por conta de um ego, não reconheço como meu, porque reconhecendo como meu, contraria a mim mesmo, porquanto me acredito perfeito e não posso admitir a minha imperfeição. Então eu vou estar sempre procurando um culpado para as coisas que eu faço, para aquilo que me falta, para aquilo que eu não consigo, para o que eu não realizo. Eu vou estar sempre procurando um culpado para atribuir a ele a culpa daquele que eu não consegui ser. Mas tem um self que não deixa isso perdurar por muito tempo, porque está nos apontando, não, isso não é do outro, isso é seu. Então, podemos ter calma, serenidade e tranquilidade, que temos essa função estruturante que nos leva para a evolução. Ser humano, a Joana também conceitua aqui, trazendo a ideia de que é o somatório de aspirações e necessidades. Olha só, ser humano não é ser perfeito, não é ser pleno, não é deter a totalidade. Ser humano é reconhecer-se faltante, isso sim é da psicanálise. Um ser que tem faltas, que não é completo. Ser humano é reconhecer-se frágil e vulnerável. Ainda hoje me perguntavam, Robson, então eu tenho que ir para as situações da vida, exercer a minha profissão, internalizando a ideia de que ser fraco, ser frágil, ser vulnerável é sinônimo de ser humano? Não. Porque nós, como tudo no universo, tudo no cosmos, é polar. Então, nós somos polares. Masculino, feminino, já dissemos algumas vezes isso, mas vamos trazer novamente porque Joana traz. Então, nós, nessas polaridades tantas que temos e que somos fortes e somos frágeis. E eu me apresento à vida transitando muito bem entre esses polos. Eu não posso me levar para a vida preso no polo da fragilidade, do frágil, me vitimizando, achando e acreditando que eu não posso, que eu não quero, que eu não mereço, que eu não consigo. Não, isso não é ser humano. Ser humano é usar inteligentemente a inteligência que tem para praticar o exercício de transitar com equilíbrio entre os polos. Sou forte, sou fraco, sou forte, sou fraco, sou forte, sou fraco. Reconhecer as minhas fraquezas, as minhas carências, as minhas incompletudes. Mas também reconhecer os meus potenciais. Essa é a proposta. E que dessa forma, reconhecendo os extremos, os polos, transitemos com leveza, porque o jugo é leve, com leveza nos caminhos da vida, entre esses polos. Do masculino, aquele que centraliza, aquele que apresenta a solução, aquele que protege, aquele que supre, e feminino, aquele que acolhe, aquele que afaga, aquele que cuida, aquele que abraça, aquele que aquece, aquele que nutre, aquele que alimenta. Entende? 2 em 1. 2 em 1. Né? 2 polos em um indivíduo. E que o processo de viver, o processo evolutivo, apenas quer de nós viver, porque vivendo a gente vai saber fazer essa dança evolutiva de transitar com leveza, com suavidade entre esses polos. Né? Ser humano também é resultado de como aplicar os recursos que podem escravizar ou libertar. É uma escolha nossa.
Nós temos recursos que qualificam as nossas escolhas, ou podem qualificá-las. Nós temos recursos, mecanismos para transgredir, para não aceitar. Nós temos recursos para nos fazer transitar por esses polos com leveza. Nós temos recursos para tensionar com uma força contrária, oposta àquela que é uma tentação ainda em mim. Mas eu sei que preciso oferecer resistência. Então, o uso que dou desses recursos, como também o uso que faço das minhas horas, chamadas por Joana vazias, me fazem ser o ser humano que sou. Me fazem olhar e interpretar a situação que eu estou vivenciando de uma determinada forma. Ou escravizante, libertadora. Tudo isso nos convida a percebermos que somos autônomos, que podemos exercer a nossa autonomia diante da vida. E ela fala do recurso das horas da oração. Dentre os recursos, ela traz a conquista da luz interna, a superação das nossas questões sombrias, evitar as projeções de sofrimentos, buscar culpados e sofrermos com a situação da vida, o cultivo do amor, a docilidade no trato com o semelhante. Tudo isso são recursos que desenvolvem a sensibilidade e a amorosidade e que nos leva, fundamentalmente, à necessária humildade. Mas ela diz que temos também o recurso da prece, o recurso da oração, e traz a ideia de que a oração é um canal de irrigação da energia que emana de Deus. Oração, um canal de ligação dessa energia. Eu canalizo a energia divina através da oração para mim. E a ciência já mostra. A ciência mostra isso. A nossa resposta fisiológica cerebral, ela é diferente na oração e no momento em que não estamos em prece, que não estamos orando. As conexões neurais são ativadas em regiões e numa intensidade, numa magnitude muito evidente, muito forte, muito acentuada. E comparado ao momento em que não estamos em preces, a gente percebe que as mesmas regiões estão mais apagadas. A tecnologia já nos mostra a fisiologia da oração. Feliz de quem acreditar. Mas também, se não acreditar, não tem problema, não. Se orar, sem acreditar que tem resposta fisiológica, que tem explicação científica, não tem, vai fazer o mesmo efeito, porque a conexão se estabelece do mesmo modo. Porque Deus não é rigoroso, Ele é educador e amoroso e é misericordioso. E somos criaturas suas, né? Do Criador. A oração vitaliza a criatura humana, fortalece o espírito, dilui as espessas ondas escuras que envolvem o discernimento. Dilui, dissipa essas ondas escuras e nos faz identificar com outras ondas psíquicas limpas e elevadas, revigorantes, animadoras, fortalecedoras. Olha só, quando elevamos os nossos pensamentos em prece, nós nos conectamos com psiques limpas, que nos fortalecem, que promovem uma simbiose. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um que nos vê e nos ouve, para que essa sementinha venha, pela misericórdia divina, ser irrigada para que frutifique e dê bons frutos. Gratidão, Sandra, e fiquem com Deus.